Você está começando agora o trabalho de publicação de livro e está com uma dúvida sem saber se lança o seu livro presencialmente ou não? Então fica nesse vídeo que eu vou te dar umas dicas muito legais sobre lançamento de livro. Oi, pessoa querida, eu sou Cris Souza Fontes, eu sou autora de diversos livros, inclusive o Apaixonado aos 40, que deu origem ao filme Apaixonada, que está na Netflix, e também sou a fundadora, uma das fundadoras da editora Arte Impressa, e nossa especialidade são autores de primeira viagem, autores iniciantes, e eu estou aqui para tirar mais uma de suas dúvidas, tá? Dúvida do autor ou da autora que está começando e não sabe como fazer, como proceder, e a gente vai falar sobre lançamento de livro hoje. A pergunta que nós recebemos, a dúvida que nós recebemos foi sobre o lançamento de livro. Vale a pena lançar o meu livro de forma presencial? A resposta é sim, vale muito a pena. Eu vou contar agora por que eu, Cris, acho que vale a pena fazer o lançamento, realizar o lançamento do seu livro, e também vou te dar umas dicas aí de como realizar esse lançamento com baixo custo. Dois pontos importantes a partir do momento em que você publica o seu livro e que você tem os livros físicos em mãos: venda e marketing. Então são duas coisas que você quer. Você quer divulgar o seu trabalho, divulgar o seu livro, divulgar o seu nome e também vender seus livros, porque você quer que aquele valor que você investiu na publicação, que ele possa voltar para você. E existe uma enorme chance desse valor voltar para você em lançamentos, se ele for estrategicamente bem construído, bem produzido. Por que vendas? Primeiro, existe maior possibilidade, eu estou falando por experiência própria, pelas coisas que eu já reparei, tanto quanto eu divulgava e fazia o meu trabalho ou vendas online, e como quando eu fazia minhas vendas presenciais, sendo em lançamentos, em eventos e etc. A venda, ela é muito maior. Ela é muito maior. Então, as pessoas, elas são mais impulsivas, isso é uma coisa que a gente pode observar, e no momento em que ela te conhece, ela fica tão encantada de conhecer um autor, alguém que criou uma história, e sem perceber ela acaba adquirindo o seu livro. Ali naquele momento, o seu livro na mão, ela já vai e adquire o seu livro. Quando existe um lançamento presencial, os seus convidados, eles já sabem que ao ir neste lançamento, ele precisa, no mínimo, adquirir o seu livro. Então, já existem algumas vendas garantidas, dependendo do número de pessoas que comparecem ao seu lançamento. Outra questão é o marketing. Tendo muitas pessoas ou não, quando você realiza um evento divulgando e promovendo o seu livro, é muito fácil você divulgar essas fotos e esses momentos nas redes sociais, e o que vai gerar possíveis interesses e talvez mais vendas para você através da internet também. Porque você participou de um evento, você participou de algo, você está em movimento. Então, quando você está em movimento, gira em torno do seu trabalho, você é automaticamente visto, né? E existe aquele ditado: quem não é visto não é lembrado. Então é importante você ser visto. E vem essa dúvida: como? Então como? Eu já publiquei o meu livro, como que eu vou produzir
esse evento, eu dependo de uma editora? Existe a editora vai fazer isso por mim ou eu preciso fazer por conta própria? Bom, aí vai depender da editora com quem você trabalha, o acordo que você fechou com essa editora, se está incluído no seu pacote, aí, no seu contrato, esse apoio da editora no lançamento ou a própria execução do evento, né, do lançamento pela própria editora. E isso vai de contrato para contrato, de editora para editora. Algumas dão um apoio, dão consultoria, explicam como pode funcionar, mas é você que precisa criar todo esse movimento. Outras editoras, elas vão simplesmente te entregar o material finalizado, entregar os seus livros e ali ela já te desconecta de você como só uma prestadora de serviço. Digamos que ela seja uma prestadora, que a sua editora seja uma prestadora de serviço e que você precisa se organizar sozinho. Então eu vou te dar umas dicas agora de como realizar o seu lançamento por conta própria. Primeira questão, qual lugar? Onde, né? Onde? Onde eu faria o meu lançamento? Então vai depender também a sua cidade. Em qual local? Já teve momentos e lançamentos meus que eu fiz em 3 cidades diferentes. Mas por quê? Porque eu moro numa cidade, eu tenho parentes em outra que eu morei muito tempo e também tenho amigos em outra. Então, para isso, eu dividi o lançamento em 3 pontos, em 3 datas, em 3 momentos diferentes. Cada um com uma organização diferente. A primeira foi numa livraria, outra foi em um bistrô e uma outra foi em um espaço cultural. Então, ou seja, ambientes diferentes. E cada um eu tive uma forma diferente de organização. Então tá aí, onde é que você vai lançar o seu livro? Você vai lançar o seu livro na sua cidade? Vai lançar o seu livro na cidade vizinha, onde você tem mais conhecidos? Foca onde estão a maior parte das pessoas que te seguem, que seus parentes, seus familiares, seus amigos, colegas de trabalho, porque no primeiro lançamento, enquanto você ainda não é um autor conhecido, nesse primeiro lançamento, quem vai comparecer serão seus amigos, serão seus familiares, seus colegas e aquelas pessoas que torcem por você e até alguns seguidores, algumas pessoas que te acompanham nas redes sociais. Mas a maioria que você pode contar é com seus amigos e parentes. Então você escolhe o local onde vai ser, a cidade onde vai ser realizado o seu lançamento. Você já tem uma quantidade de livros. O seu local, dependendo do local, se o local for grande, eu posso usar 50 livros, 100 livros, 200, 300, 500. Ou se o local é menor, 50 livros, 200 é o suficiente ali para o meu público. Mas não deixe de fazer, mesmo que seja um evento pequeno. Então, um exemplo, você pode primeiro procurar uma livraria. Se na sua cidade tiver uma livraria, você pode, o espaço mais propício para ser feito o lançamento de um livro. Então tem a característica, o cenário, tudo ali que você precisa para o lançamento. Normalmente algumas livrarias elas já têm um suporte, então elas já vão te dar um certo suporte. E isso também depende de cada livraria. Eu já vi casos aqui, até com os nossos autores e comigo mesmo, de livraria que não tinha estrutura nenhuma. Uma livraria que não tinha uma mesa para o autor autografar. Então isso para mim é complicado. É interessante que você olhe tudo isso, cada detalhe. Então, algumas livrarias maiores, tipo um exemplo, a livraria Leitura, ela já existe espaços específicos para lançamentos, mas em contrapartida ela vai te cobrar uma porcentagem sobre as vendas dos seus livros.
Então, normalmente uma porcentagem aí de 40 até 50%. Então, dependendo do quanto você quer investir nesse lançamento, vale a pena sim, porque algumas livrarias, que é o caso de alguns locais específicos da Livraria Leitura, ela já oferece um suporte, né? Uma pessoa que vai ficar ali o tempo todo para poder te ajudar. Ela vai te oferecer um caixa, né? Que é uma pessoa que vai vender o seu livro, que vai aceitar cartão, Pix, etc. Mas já vai ter ali aquele lado específico, aquele local específico. E também algumas leituras ainda oferecem garçons com refrigerante e água. Legal, eu também acho legal isso. Mas existem aquelas livrarias que não têm uma estrutura para isso, mas que tem um cenário bonito, um espaço instagramável, que é fácil de fotografar, as pessoas vão estar lá com o seu livro, só que ela não tem uma estrutura. Então, nesse caso, é bom que você converse com a responsável, a pessoa responsável pela livraria, para que te dê dica, te dê suporte, seja uma mesa, um espaço, um canto que você possa ficar, e com certeza aquela livraria vai ser responsável também pelo caixa. Normalmente todas as livrarias elas cobram uma porcentagem sobre a venda do seu livro que varia entre 30 a 50%. É muito, sim, principalmente quando é a gente que investe no livro, né? Bom, outra questão, outro lugar interessante para poder fazer o seu próprio lançamento, se você não quer fazer numa livraria, porque você não quer deixar dinheiro lá para eles, então você pode às vezes procurar um café, procurar um espaço cultural, né? Nós temos autores que fizeram em espaços culturais, que fizeram em cafés, um lugar mais intimista, menor, que vai trazer uma ideia assim mais confortável e bem gostosa para o seu público. Nesse caso, se você optar por fazer em um café, por fazer em um espaço cultural, por fazer em qualquer estabelecimento que seja interessante para você, assim, que seja parecido com o seu livro e com o seu trabalho, é importante que você converse com o responsável pelo estabelecimento para que vocês possam entrar em acordo do que cada um vai oferecer. Eu tive em uma ocasião a oportunidade de fazer o meu lançamento em um bistrô. E nesse caso eu tive uma grande sorte de encontrar a dona do bistrô que quis oferecer o buffet para os meus convidados, em troca da divulgação, né, das coisinhas que ela fazia e tal. Então nisso a gente teve, eu levei os convidados e eu recebi em troca aí toda essa estrutura, além dos garçons dela. Então foi uma coisa maravilhosa. Mas, gente, não é sempre que isso acontece, tá? Com relação à alimentação, eu preciso oferecer comida? Bom, nem sempre. No caso das livrarias, muitas vezes, no caso da leitura, ela oferece um espaço que você pode deixar aí alguns quitutes, alguns aperitivos para as pessoas durante o evento. Eu gosto de oferecer, mas não é uma questão obrigatória. O interessante também é que quando você faz em uma cafeteria ou um bistrô, e a própria pessoa que vai, o seu convidado, ele já vai e já consome naquele lugar. Então esse é o acordo que você tem com o dono do estabelecimento. Eu vou, faço o evento, levo os meus convidados e você vende as suas coisinhas gostosas, porque os meus convidados vão consumir e você vai encher o seu estabelecimento. Então você reserva aquele dia para esse evento e aí dá super certo. Uma dica que eu de não fazer em restaurante, tá, gente? Restaurante, bar, lugar que já é naturalmente muito frequentado. Porque o que acontece? Chegam pessoas que não são seus convidados.
E essas pessoas não entendem o que está acontecendo ali e não valorizam o que está acontecendo. Então, o escritor ou escritora vai ficar meio assim falando para alguns e os outros não te dando a mínima. Então, isso é um pouco desagradável. Escolha um local que seja que separe aquela data unicamente, exclusivamente para você e para o lançamento do seu livro. O que você precisa para realizar esse lançamento? Bom, você já definiu o lugar, já definiu a cidade, o local, já conversou com o responsável, já optou pela livraria, pelo café, pelo bistrô, já reservou aquele lugar unicamente, aquela data para você. Então, ótimo, você precisa dos seus livros, você precisa de um banner, é bom mandar fazer um banner para que você possa colocar atrás de onde você estiver e também que as pessoas possam tirar foto com você diante do seu banner, isso é muito legal. Se o local não tiver um caixa, né, e se igual no caso de livraria, já tem um caixa, então as pessoas já vão trabalhar para você ali. Mas se você vai, por exemplo, no café, o café vai ter o caixa para o café. Então você precisa que uma pessoa da sua confiança esteja com você e faça a venda dos seus livros separadamente. Não faça você mesmo, tá? Porque nesse dia é o seu dia. É o dia que você vai ficar conversando com os seus convidados, que você vai ficar autografando e não é o momento para você fazer a venda. Então, coloque alguém da sua confiança para vender os seus livros. Outra dica muito interessante para a pessoa que for vender o livro é usar esses post-its assim, ó, pequenininhos. Tá dando para ver? Aqui, ó. Esses post-its pequenos e colocar na capa do livro. A pessoa vendeu o livro, aí ela escreve o nome de quem vai o nome de quem para quem vai ser autografado e aí vai entregar na capa do livro. Quando vocês fizerem a filinha lá para começar a autografar o seu livro, vai ter lá o nome da pessoa. Gente, é sério, às vezes a gente esquece o nome até dos amigos. Primeiro momento, tá tudo certo, os livros estão sendo vendidos. O primeiro momento ali é você conversando com as pessoas. Isso é uma dica, tá? Pode mudar a forma de que seja feito e etc. Mas uma dica, você receber os seus convidados, trocar ideia com eles, conversar com eles e depois dizer, em algum momento, passou meia hora de evento, que você vê que reuniu um número legal de pessoas, você começar a falar alguma coisa, dizer algumas palavras de agradecimento e depois iniciar um momento de autógrafos, que é um momento bem legal. Já aconteceu de eu mesma fazer um lançamento em uma livraria pequena, bem pequena, em BH, e essa livraria não permitiu que eu não iniciasse os autógrafos na hora que ela quis. Então eu queria conversar com as pessoas, eu queria que elas fossem chegando e que elas se reunissem para que a partir daí eu começasse a autografar para todo mundo. Mas aí a pessoa estava tão eufórica e mal educada que aí ela pediu que eu já iniciasse os autógrafos. E o que acontece? Quando você autografa os livros, a pessoa vai embora. Então, é fato, ela fica ali com o livro, ela chega, ela fica com o livro e ela espera o autógrafo. Ela espera. Então, se você autografa, ela vai esperar mais o quê? Ela vai embora. É como se você tivesse partido já o bolo, entendeu? Então é interessante você reunir um pouco de pessoas e depois começar a autografar. Mas nesse caso específico, essa pessoa responsável pela livraria, ela me perturbou muito. Então existem casos e casos, viu, gente? Então algumas livrarias são um saco também da gente mexer. Por isso que é bom você saber com quem você está lidando, mexer com um bom profissional. Então, nesse caso, nesse dia, os meus convidados, eles vinham, a gente conversava, eu autografava e aí eles saíam e iam embora. E nisso ficou um giro de pessoas.
e deu a entender que estava sempre vazio. Mas por quê? Porque elas chegavam e iam embora. Elas chegavam e iam embora. Então é importante, é interessante, uma dica, você esperar um pouquinho para reunir essas pessoas. Bom, eu acho que é só. Se você tiver mais dúvida, deixa aqui os seus comentários. É importante para a gente receber esse retorno, para saber se você conseguiu fazer seu lançamento, se deu certo, se essas dicas te ajudaram, se ainda tem mais alguma dúvida que eu respondo. E eu espero que você consiga realizar tudo o que deseja, que o seu livro seja um sucesso, que o seu livro alcance mais pessoas. Não deixe de fotografar, de fazer vídeos, de fazer divulgação. Aproveite esse momento, esse evento, para propagar aí o marketing. Muitos autores não gostam, já reparei, são mais fechados, são mais reservados, mas se você não é visto, não é lembrado. Então é importante que você faça um marketing, que você converse, fala, gente, eu tô aqui, tá acontecendo assim, que você arrume uma pessoa, um amigo, uma amiga, que possa filmar tudo, que possa marcar tudo, ou então que, se você tiver condição, que contrate um fotógrafo, porque esse registro, ele é o seu portfólio para lançamentos futuros. Se você quiser publicar o seu livro conosco, vou deixar aqui embaixo o nosso site, é só entrar em contato e a gente te aguarda com muito carinho. Um beijo grande e boa sorte!